Você quer ganhar dinheiro em dólar? Então você está no lugar certo, porque eu preparei o vídeo mais completo. Eu estou muito feliz aqui, eu estou muito empolgado hoje para passar essas informações para vocês, porque a partir de hoje, a partir desse vídeo aqui, não terá mais motivos para você não investir em dólar, tá? Você ganhar dividendo em dólar todos os meses, eu vou te mostrar. E não é só isso, tá? São dividendos crescentes e também dividendos mensais de empresas sólidas. Então tá muito bom, tá muito interessante esse conteúdo que eu preparei para vocês. E olha só, eu nem quero falar tanto daquelas coisas super básicas que você já sabe, né? Por exemplo, que, sei lá, 10 ou 20 anos atrás, $1 equivalia a R$ 2 e hoje $1 equivale a mais ou menos R$ 5, já quase bateu R$ 6, ou seja, a tendência histórica é sempre do dólar subir, né? É o real desvalorizar. Então, mais do que nunca, sim, é necessário investir também em dólar. E hoje em dia é muito fácil. Mas não é só isso que eu quero te mostrar não, tá? Já vou até começar a compartilhar minha tela aqui, porque eu peguei várias informações importantes, um verdadeiro guia aqui para você ganhar dividendos em dólar, tá? E um dos primeiros motivos que eu quero mostrar desse benefício do dólar, não só dessa valorização e proteção, que isso você já sabe, mas você sabia que os fundos imobiliários americanos, que são conhecidos como REITs, né? Eles são a classe que trouxe o maior retorno para os investidores nos últimos 20 anos. Então olha isso que vou colocar aí na tela. Esse aqui é um relatório feito por um banco norte-americano, JP Morgan, muito famoso, que ele mostrou os últimos 20 anos, aí um retorno anualizado para os investidores. Então a classe que ganhou foram os REITs, né? 10% em média ao longo dos últimos 20 anos de retorno para o investidor. 10%. Isso é muita coisa, ainda mais num mercado tão sólido e seguro como o norte-americano, tá? E você pode ver que ele bateu várias outras classes de ativos, como o próprio S&P 500, né, que é a grande média das 500 ações mais negociadas da Bolsa, bateu também países emergentes, como o Brasil, bateu até os títulos públicos norte-americanos, que são esses aqui, os bonds, bateu inflação, bateu commodities, enfim. Os REITs, que são esses fundos imobiliários norte-americanos, né, são empresas que investem no setor imobiliário, são extremamente sólidas e históricas lá nos Estados Unidos. Então, nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar 4 REITs, né, que pagam bem, né, e também vou falar sobre as ações, né, as stocks, ações norte-americanas que pagam bastante também, beleza? Então, vamos nessa. E por que então investir também em stocks, né, nas ações norte-americanas? Daqui a pouco falo mais dos REITs também. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque lá é muito comum eles chamarem de Dividend Aristocrats, né, ou então Dividend Kings. O que é isso? São empresas super famosas que eu tenho certeza que você consome, né, como por exemplo Coca-Cola, Procter & Gamble, 3M, Johnson & Johnson, Pepsi, enfim, são empresas bastante sólidas e conhecidas, mas o que é isso? Lá eles têm um jeito diferente de analisar os dividendos, que a gente aqui no Brasil, a gente só olha, a empresa paga lá X% de dividend yield, né? Sei lá, paga 10% ao ano de dividendo. Lá nos Estados Unidos eles têm um costume que é muito interessante de olhar há quantos anos aquela empresa paga dividendos. E não é só isso, quantos anos que são dividendos crescentes, ou seja, pagou 10 centavos no ano, no outro tem que ter pago pelo menos 11 centavos, um dólar e etc. para entrar nessa lista, né? As aristocrats são as empresas que pagam dividendos crescentes há mais de 25 anos, tá? E as Kings há mais de 50 anos. Então vou compartilhar aí na tela com vocês para a gente ver quantos anos que essas empresas pagam dividendos, né? Então, por exemplo, quem ganha aqui essa disputa é a American States Water, e aqui a gente está mostrando 67 anos de dividendos crescentes, tá bom? Então, uma empresa de saneamento, né, lá dos Estados Unidos, de repente ela não pagou tanto dividendo assim, ó, 1,66, mas por que é importante a gente começar a pensar nesses dividendos crescentes, né? Porque o mercado americano, mais histórico, mais tradicional, é muito mais comum lá as pessoas pensarem em renda passiva, inclusive para aposentadoria, né? Então, ter esse reloginho, esses dividendos constantes e crescentes é muito importante, porque uma vez que você comprou determinada ação, de repente você vai carregar ela por 10, 20 anos, então você quer ganhar dividendos todos os meses ali, todos os anos. E quanto maior for o dividendo, melhor. E inclusive, eu costumo sempre falar que são empresas muito sólidas. Eu fiz um outro vídeo, vou deixar até aqui em cima, que eu entrevistei o Roberto Lee, que é o CEO lá da Avenue Securities, né, a corretora
especializada em brasileiros investirem nos Estados Unidos, e ele mostrou, e a gente comentando lá, a gente falava sobre a segurança de investir nos Estados Unidos, e um ponto que a gente tocou que é muito interessante, empresas como, por exemplo, a Coca-Cola, que eu vou até mostrar, tá na lista aqui também, elas são muito seguras, e olha que interessante, elas têm uma classificação de risco pelas agências, né, classificadoras, que é mais seguro do que até alguns países. Então, por exemplo, lá nessas classificações, a Coca-Cola tem rating A, né, que seria uma melhor classificação ali de crédito. E o Brasil, ele está muito abaixo disso, né? Ele está do B para baixo. Então, assim, de uma maneira muito simplista de pensar, para um investidor global, é mais seguro investir na Coca-Cola do que investir no Tesouro Direto, né, os títulos públicos do Brasil. Então, a gente está falando de empresas muito sólidas que pagam todos os meses. Mas vamos continuar a nossa análise aqui na tela que você vai entender bem legal, tá? Então, essas são algumas empresas e aqui o ponto que eu vou falar também sobre 4 ações que elas são muito boas pagadoras, né? Então, e que a gente conhece bem, né? Como, por exemplo, Procter & Gamble, que está aqui, né? Vou até compartilhar aí na tela algumas imagens aqui de produtos da Procter & Gamble, né? Então, por exemplo, Pampers, Pantene, Gillette, Oral-B e Always. Então, são empresas, são produtos de empresas que a gente conhece também. São muito grandes nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Então, eu gosto de falar isso para você ver que é algo fácil de perceber, né? E fácil de investir também, tá bom? Então, uma empresa super tradicional aqui, que ela já paga dividendos, vou colocar aí na tela de novo, ó, há 66 anos, né, de forma crescente, é um investimento bem seguro, né? São empresas seguras. Quer dizer que vão continuar pagando todos os anos, que vai continuar crescendo? A gente não sabe, mas elas são tão sólidas que vale a pena a gente começar a pensar um pouco nessas empresas para colocar uma parcela do nosso dinheiro também, né? E continuando aqui com essa análise, só dessas empresas mais famosas, a gente tem aqui 3M, temos também Coca-Cola, né, super boa pagadora de dividendos, e a Johnson & Johnson. E ó, galera, detalhe, hein, eu preparei um material aqui com a lista das maiores pagadoras aí, das melhores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. Vou deixar o link na descrição para você fazer o download. E olha, recomendo fortemente que você faça o download desse material sim, tá? Até porque você vai entrar ali na minha lista de e-mails que eu tô mandando conteúdos exclusivos ali sobre investimento em dólar, tá bom? Mais do que nunca tá na hora de investir em dólar e eu posso te ajudar. Acessa aí esse link gratuito, você pega essa informação e a gente conversa mais lá dentro, beleza? Agora, um ponto muito importante, além da gente falar de empresas muito sólidas, além da gente falar dessa estratégia de renda passiva, que é muito interessante, né? A gente tem que pensar que essas empresas ou esses REITs, que são bons pagadores de dividendos, eles também têm uma outra característica muito importante para nós investidores, que é a resiliência. Tá bom? Eu vou até mostrar aqui para vocês aqui alguns exemplos, só que a gente está falando de empresas que pagam há 50, 60 anos dividendos recorrentes e crescentes. Sabe por quantas crises essas empresas já passaram? Muitas e muitas, né? Então a gente às vezes fica preocupado com o nosso dinheiro aqui, que, poxa, teve uma crise ano passado, ou esse ano tem eleição, vai ter crise de novo, e ano que vem vai ter crise de novo, daqui a 10 anos vai ter crise de novo. Então a gente está mostrando que investir não precisa ser complicado e nem precisa ser arriscado. Tem algumas empresas aqui que já passaram por muitas e muitas crises, crescendo o pagamento de dividendos, né? Então é uma segurança para nós investidores, né? Eu vou compartilhar agora com vocês, começar a falar sobre os REITs, né? Que são essa espécie de fundo imobiliário norte-americano, né? Que é mais uma empresa que investe no setor imobiliário do que um fundo, né? É uma empresa, por isso que é essa diferença, tá? Mas é o setor imobiliário, ele é muito sólido e histórico. Dá uma olhada nesse daqui. Ele se chama Federal Realty, tá? Que o código de negociação é FRT, tá? E por que eu escolhi esse daqui para falar nesse exemplo? Porque ele é um Dividend King, né? Há mais de 50 anos, como a gente está vendo aqui na tela, ó, líder no mercado imobiliário. Ó, um detalhe importante, pessoal, uma dica que eu sempre dou. No Google Chrome tem esse íconezinho que você pode traduzir a página, né? Então fica muito mais fácil para a gente ler aqui em português, tá? Então basicamente esse aqui é um fundo imobiliário, né? Na verdade um REIT, que investe em imóveis de shopping,
né? Vou colocar aqui algumas fotos. Shopping experiência, né? Shopping na rua mesmo, né? Lojas de varejo e afins, só que sempre nessa grande quantidade, pensando ou em shoppings ou em experiências de rua mesmo. E por que eu quero falar sobre ele? Ó, por causa desse gráfico aqui que olha que interessante, né? Como eu falei, já passou por várias crises, né? Então a gente tem aqui, ó, a crise da Covid em 2020, a crise do subprime, que foi lá em 2008, 2009 nos Estados Unidos, e outras grandes crises históricas aí desde 1960, e todos os anos aqui nessas barrinhas brancas, esse fundo imobiliário aqui, esse REIT, ele cresceu o pagamento de dividendos. Então ele começou lá pagando 12 centavos de dólar, né, em 1967 para cada uma ação, tá? E agora ele já está pagando 4 dólares e 28. Então, olha que interessante, né? Então a gente tem dois jeitos de pensar aqui. Quem comprou lá em 67, cara, só viu esse dividendo crescer e provavelmente essa pessoa já está aposentada, né? Então, essa estruturação, essa ideia de comprar esses investimentos para viver de renda passiva é excelente. E agora mais 2 pontos aqui, como eu falei, um verdadeiro guia dos dividendos em dólar aqui para a gente continuar a nossa análise, é que dentro desse site a gente consegue ver mais ou menos quando ele paga, tá? Então o FRT não é um fundo imobiliário que paga todos os meses, né? Ele pagou 3,58% no último ano em alguns desses meses, né? Então janeiro, abril, julho e outubro, tá? Aqui um ponto importante, quem está acostumado no Brasil que os dividendos são muito maiores, lá nos Estados Unidos é muito mais comum ficar assim entre 3% e 7% ao ano, porque a gente está falando em dólar, né? E aí um outro ponto muito importante é que às vezes a cotação, né, historicamente a cotação dos REITs, como eu mostrei agora há pouco, tende a valorizar, muito mais até que os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários no Brasil costumam andar de lado, né? Os REITs, eles têm uma tendência grande de valorização, tá? E aí, impacta muito nos dividendos, né? Como eu mostrei agora para vocês, por exemplo, o FTR, ele sempre cresceu o pagamento em dinheiro, nominalmente falando, né? Isso são dividendos crescentes. Mas não necessariamente ele pagou mais em percentual, aquele dividend yield, né? Quer ver? Deixa eu compartilhar aí na tela com vocês. Por exemplo, ó, em 2019 ele pagou 3,22 no ano. Em 2018 ele pagou 3,4, né? Então o dividend yield, ali, o percentual diminuiu de um ano para o outro, mas o pagamento nominal em dólares aumentou, né? E por que acontece isso? Por causa da flutuação da cota. Tá bom? Então, de repente, aquele ano, a cota subiu muito. Quem comprou naquele ano não ganhou crescente, né? Não ganhou mais do que o ano anterior, mas ganhou dinheiro, é dinheiro na conta. Por isso que essa estratégia de quem compra e segura por muito tempo, você comprou por um valor, né? Então, cada vez que cresce, proporcionalmente cresce também. Então, não se assuste se de repente você vê que o dividend yield dessas características aí, dessas ações ou desses REITs, bons pagadores de dividendos, não se assuste se eles não subirem o dividend yield, mas nominalmente sim está ganhando mais dinheiro, beleza? E aí, como eu prometi para vocês falar sobre 4 REITs também, o primeiro é esse, o FTR, né, que é o maior, digamos assim, historicamente pagador de dividendos, mas eu entrei aqui nesse site que ele se chama NA REIT, né, que é muito bom, excelente. Se você quer que eu traga mais conteúdos aqui sobre esse assunto, deixa aqui aqui nos comentários também a sua opinião. Escreve, sei lá, REIT ou dividendos em dólar. Se você só escrever isso, eu já vou saber que esse conteúdo é importante para vocês. Isso me ajuda até o YouTube também a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Você me ajuda e aí eu te ajudo também, beleza? Mas aqui a gente consegue ver que tem o S&P 500, né, que é o maior índice da Bolsa Americana. Então, são as 500 principais empresas norte-americanas. E tem REITs também, tá? Que são esses daqui, ó. São 31 REITs especificamente, tá? E aí eu vou falar sobre 4 deles. Então, primeiro, eu já falei que é o FRT, o Federal REIT, ok? E aí a gente vai falar sobre outros que pagam dividendos todos os meses, sendo que o primeiro é esse daqui, ó, que a sigla, o ticker dele é simplesmente O, que é o Realty Income, tá? E aí é sempre legal a gente falar isso, né? Com apenas uma sigla, se você entrar lá no site da Avenue, por exemplo, que é a corretora especialista em brasileiros, e digitar apenas a letra O,
você consegue sim investir nesse ativo, tá? E eu vou deixar, óbvio, o link aqui da Avenue, porque eles são parceiros aqui do canal e é impressionante o bom trabalho que eles fazem, tá? Eles estão crescendo demais, né? Já, se eu não me engano, já estão batendo 500 mil investidores brasileiros, porque realmente eles retiraram essa barreira para a gente investir lá fora, é muito fácil e assim a gente consegue dolarizar o nosso patrimônio, é muito bom. E o link, né, que eu deixo aí é o link de parceria, tem, se eu não me engano, 10 corretagens grátis, beleza? E continuando aqui a nossa análise, gosto de colocar na tela para a gente ver um pouquinho de foto, né? O que é o Real Income, esse REIT aí? Ele investe em varejo, né? Então, o FRT que eu falei agora há pouco era mais shopping center, experiência de rua, tudo mais. O Real Income, ele investe mais em lojas específicas. Então, ó, Walmart, Starbucks, a Sainsbury's, e é gigante esse fundo imobiliário, tá? E alguns pontos importantes para a gente analisar. Eu quero colocar esse gráfico aqui na tela, porque isso mostra o aumento do pagamento de dividendos ano após ano, tá? Então, dividendos crescentes, e mais uma vez coloco aí na tela aqui que ele paga todos os meses, tá? Então a gente pode ver aqui nesse site, ó, tem o dinheirinho aqui todos os meses caindo. No último ano pagou 4,41%, nada mal, não é? E deixo mais uma vez aquele alerta, né? Talvez o dividend yield não cresça ano após ano, tá? Então 2019, por exemplo, pagou 3,69, em 2018 pagou 4,19. Mas fica mais ou menos aí nessa faixa. Só que o que a gente tem que entender como investidor? Se o dividendo proporcional não aumentou, provavelmente a cota aumentou, tá? Então, como eu falei, vou colocar aí na tela também, o crescimento dos REITs historicamente é muito alto, tá? Então, olha isso aqui, o Real Income, né, que é essa sigla O, cresceu praticamente 700% desde 1995, tá? Tem essa característica, né? Então, até muito, eu gosto de brincar que a gente já conhece os fundos imobiliários, mas a gente tem que ir para os REITs também. Mesmo que tenha uma diferença, por exemplo, os fundos imobiliários costumam andar mais de lado. O potencial de crescimento dos REITs é muito grande. E aí, rapidamente, né, para eu terminar a minha promessa aqui com vocês, mais 2 REITs que pagam todos os meses. Um deles é esse aqui, o SL Green, né, que tem o código de negociação SLG, que são lajes corporativas, escritórios de Nova York, como você está vendo aí na foto. E aqui, ó, ele pagou super bem no último ano, olha só, hein? 7,71, paga todos os meses, tá? No último ano, então, 7,71. Óbvio que também por causa da cotação, né? Assim como os imóveis de escritório no Brasil sofreram muito, os de Nova York também, só que lá ele já está voltando muito mais rápido até do que aqui no Brasil. E o outro fundo imobiliário aí, o outro REIT interessante para a gente ficar de olho é o STAG Industrial. E como a gente pode ver aqui na foto, a gente já conhece bem, é um fundo de logística, né? Não é um fundo imobiliário de logística, mas sim uma empresa de logística, tá? E aí também paga todos os meses aí ao longo do ano. No último ano pagou 3,68.